Pelo contrário, estava abusando no uso deles. O mau uso dos dons espirituais é um grave problema na igreja ainda hoje. Então, os dons estão aí, são concedidos à igreja, à comunidade, mas precisamos usar esses dons adequadamente. O uso indevido, inadequado dos dons, ao invés de trazer bênção para a igreja, começa a trazer problema para a igreja. Começa a trazer problema para a igreja. Quem é que nunca ouviu uma profetada daquelas assim que não se cumpre e a igreja balança? Mas Deus falou. Falou nada. Quem falou foi aquele cara que estava aqui, aquela mulher que estava aqui que falou. Não foi Deus. Se tivesse sido Deus, tinha dado certo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não use de maneira inadequada os dons do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo deu orientações à igreja de Corinto sobre o uso dos dons espirituais e sobre a ordem no culto. Nós vamos falar só sobre os dons espirituais. Essa parte da ordem do culto, nós não vamos falar disso nessa aula, né? Mas essas orientações, elas são atuais, elas valem para nós ainda hoje. Então vamos aí na 1 Coríntios ainda, no capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 11, ver o que Paulo orienta, como é que Paulo orienta a igreja de Corinto com relação ao uso dos dons espirituais. O capítulo 11 é aquele capítulo que toda a ceia, né, o pastor sempre cita uns versículos, que é o momento então que a igreja de Corinto já fazia uma bagunça danada no momento da Santa Ceia. E aí ele é preciso de repreender e dizer como é que tem que ser, né, a Santa Ceia. Mas vamos lá. O capítulo 12, ele vai falar não somente do uso dos dons, mas também como também a ordem no culto. Eu vou pular os versículos da ordem no culto, porque nós não vamos falar desse assunto aqui hoje. Então depois você lê um pouquinho, que você fica sabendo também como é que esses dons devem ser usados, né, em publicamente, durante o culto. Mas do versículo 1 ao 11 e depois do 27 ao 31. Do 1 ao 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-se aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 27 a 31. Versículo 27, capítulo 12 ainda. Capítulo 12, do versículo 27 a 31. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Né? Então, essa é
o que Paulo começa a discorrer sobre essa questão dos dons, né? E aqui eu começo a colocar um pouco mais o dedo na ferida, talvez, né? Muitos crentes usam os dons como um instrumento de autopromoção. Esta altivez espiritual é um sintoma de imaturidade e não de espiritualidade. Muito cuidado com aqueles, e quando eu falo aqueles, outra vez a gente usa o masculino, mas é o ser humano, né? Vale para as mulheres também, né? Então, de vez em quando nós encontramos pessoas na igreja que entendem que porque tem o dom tal e o dom tal, ele é superior aos outros, né? Ele fala e os outros têm que ouvir, têm que obedecer. Como se fosse alguém que está entre o homem e Deus, né? Ele é mais que o homem, menos que Deus, mas está ali, né? E às vezes não é incomum a gente ver pessoas que têm dons que são usadas e de repente começa a fazer uma autopromoção daquele dom, né? Vem aqui, ore comigo porque Deus me revela e Deus vai revelar. E fala, opa, peraí, cara, Deus revela, sim, Deus revela quando Ele quer, a hora que quiser, com a pessoa. Não acha que você é o instrumento, é o único veículo que Deus quer usar para poder falar? Não. Deus faz isso com qualquer pessoa. E todas as vezes que você vê alguém tentando crescer mais do que os outros, com o argumento de que eu tenho esse dom, por isso eu sou mais, cuidado. Isso não é sinal de espiritualidade. Isso é sinal de imaturidade espiritual, né? Então, os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana, nem para aferir ou medir o grau de espiritualidade de cada pessoa. Não acha porque a pessoa está falando em língua ali que fala, não, esse aqui é santo e eu não. Não, você precisa buscar a presença do Senhor, você precisa andar em santidade, assim como aquele irmão que está falando em língua também precisa. E muitas vezes a pessoa acaba de falar em línguas aqui, sai ali fora e você olha para ele assim, rapaz, mas o cara falou isso. Eu não falaria uma coisa dessa. Esse irmão cometeu esse pecado, mas esse pecado eu não cometo, não. Isso aí Deus já me deu força para me viver livre disso, né? Então, muito cuidado para que a gente não olhe para essas pessoas e a gente começa a medir o grau de espiritualidade dessas pessoas pelo uso de dons. Os dons foram dados para a edificação do corpo, Efésios 4:12. Vamos lá. Então, olha, gente, o dom não foi dado para autopromoção, não. Não foi para promover ninguém. Foi para edificar o corpo, edificar a comunidade, tá? Efésios 4:12 diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que o Espírito Santo concede dons. Não é para promover ninguém. É para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, pelo exercício dos dons, a igreja cresce de forma saudável. É muito bom que a gente tenha uma igreja igual a igreja de Corinto no aspecto de ter todos os dons. No resto eu não quero imitar os coríntios não, que são muito bagunçados, né? Mas, como Paulo falou, na igreja de vocês têm todos os dons, não falta nada. É meio assim, dá uma puxada de orelha. O que está faltando em vocês, gente? Vocês têm tudo, por que não caminha, né? Então, mostrando que não é o fato de ter esses dons que as pessoas se tornam espirituais. Os dons são importantíssimos e vitais para a igreja. Eles são um recurso que o próprio Espírito de Deus concedeu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável e também suprir as necessidades dos seus membros. Então, a pessoa que tem o dom, ela é abençoada, mas ela não é o primeiro foco do dom. O foco do dom que Deus está dando para essa pessoa é para a edificação do corpo. E quando na igreja
tem todos os dons divididos entre os membros da igreja, essa igreja cresce de forma saudável. Se essas pessoas estão usando esses dons de maneira adequada, a igreja cresce de forma saudável. Há pelo menos 4 posições em relação aos dons dentro da igreja cristã, né? E igreja cristã eu falo de maneira geral. Nós temos um grupo de pessoas que a gente chama de cessacionalistas, né? O cessacionalista vem de ter uma interrupção, de cessão. Não há mais a manifestação dos dons, né? É um grupo grande que originalmente nós fazíamos parte dele, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que entendia que os dons espirituais, o dom de profecia, o dom de língua, o dom de cura, essas coisas aconteceram no passado, na igreja primitiva, foi um momento, né, abre aspa e fecha aspa, esse momento, esse período, era preciso que os apóstolos tivessem muito poder para que o evangelho fosse espalhado pela terra. Né? Para que houvesse a difusão do evangelho, era preciso que houvesse muitos sinais, muitas coisas. E naquele momento, então, Deus concede isso aos seus apóstolos, aos discípulos, etc., aos cristãos daquela época. Depois que a igreja houve a propagação do evangelho em vários países, né, em vários locais, que houve uma cessação, foi parado, interrompido. E não mais a necessidade do Espírito Santo dar esses dons a nós hoje, porque hoje nós temos a Bíblia, temos teólogos que já esclareceram uma série de coisas, que nós não precisamos mais dessa manifestação dos dons espirituais. Esse grupo são os grupos dos cessacionalistas, né? E para quem conhece um pouco da história dessa igreja, exatamente nós éramos deste grupo, mas o Espírito Santo fez uma obra nas pessoas, no pastor e nas pessoas, diversos membros da igreja presbiteriana pioneira no Núcleo Bandeirante, e a liderança da igreja presbiteriana do Brasil, né, convocou o pastor, o conselho e os membros, dizendo o seguinte: olha, vocês estão caminhando numa doutrina diferente da nossa. Ou vocês voltem a essa doutrina, ou então vocês não podem caminhar mais com a gente, né? E, por fim, entendemos nós que essa doutrina era uma doutrina atual, que o Espírito Santo ele pode e continua dando dons. E isso não há nenhuma incoerência com a palavra de Deus. E por essa razão, né, fomos convidados a sair da Igreja Presbiteriana do Brasil. Somos amigos até hoje, mas neste ponto nós temos uma divergência, né? Então, esse grupo são os grupos dos cessacionalistas. Nós temos os grupos dos ignorantes, né? Aqueles que não querem saber. Esse assunto não me diz respeito. E agora, quando nós começamos o capítulo 12, né, de 1 Coríntios, o que Paulo fala? Irmãos, a respeito dos dons, não quero que vocês sejais ignorantes. Nós não podemos ser ignorantes com relação a isso. A palavra de Deus que nos fala. Então nós precisamos conhecer, saber disso. Mas tem um grupo de pessoas que simplesmente ignora completamente esse assunto, não quer conversa disso, são os ignorantes. Tem os medrosos. Esse negócio aí está muito místico para mim, né? Isso aqui não sei, eu tenho medo, né? Tenho medo disso. Tem gente que tem medo de ter o Espírito Santo em si, como se, olha, o Espírito Santo em mim vai fazer o quê? O Espírito Santo em você vai te trazer alegria, vai te trazer paz, vai te trazer um conserto de vida. Mas eu não quero consertar a minha vida. Bom, aí é outra coisa. Se você tem um amor muito grande pelos seus pecados e não quer abandonar os seus pecados, vai ser difícil do Espírito Santo conviver ali com você, né? Se você não quer de jeito nenhum abandonar o teu erro. Então, existem aqueles medrosos que não querem, né, a manifestação do Espírito Santo. Toda vez que passa em frente a alguma igreja que permite, né, mais abertamente essa manifestação do Espírito Santo, eles passam a largo, etc., né? E tem aqueles que creem na contemporaneidade. A contemporaneidade é dizer o seguinte, que nós entendemos que aqueles dons lá do passado são contemporâneos, são nossos, são para os nossos dias. Este grupo é o grupo do qual
essa igreja pertence. Tá? Então, se querem saber qual é o nosso grupo, não somos sensacionalistas, não temos medo, não somos ignorantes, temos estudado a palavra de Deus nesse assunto e nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Tá? Bom, com relação à natureza dos dons, nós vamos reler ainda, né, versículo a versículo, no capítulo 12, o versículo 4 até o 6. Então, com relação à natureza dos dons espirituais, o apóstolo Paulo fala de dons, fala de serviços e fala de realizações. Né? Ele fala dessas três coisas. Isso diz respeito à natureza dos dons espirituais. Os dons espirituais têm uma tríplice natureza. Ela tem uma origem, tem um modo de usar e tem a finalidade. Tá? Quanto à origem, eles são carismata. Né? Lembra da história dos carismáticos? Então, os carismáticos, nós temos a linha carismática. O que significa a palavra carismata? Que vem de cariz, da graça. Tá? Nós entendemos que o Espírito Santo, ele nos é dado pela graça de Deus. Então, por isso fala que a origem é da graça, vem da graça. A origem do Espírito Santo em nós não é mérito, não é porque eu tenho os olhos verdes, né? E sou filho de pastor. Cara, pode ser o que você quiser. Não tem nada que Deus vai olhar para você e falar assim, olha que gracinha, fiquei impactado, fiquei impressionado, eu vou derramar minha graça sobre esse aqui. Tá? Então não é nada nós para Ele, que Ele se encanta com a gente e nos dá alguma coisa. Pelo contrário, Ele que olha para nós com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor e nos dá. Né? Então o dom espiritual procede e se origina na graça de Deus. Nenhum homem tem competência para distribuir dons espirituais. Acho até que a pessoa pode orar pelo outro, impor as mãos, e pedir ao Espírito Santo que conceda dons espirituais. Mas não caia nessa, fala, vem aqui que eu vou lhe dar o dom de tal. Não vai nada, você não tem esse dom para dar. Você não é dono dele. Quem dá é o Espírito Santo. Então, se ouvirem uma coisa desse tipo, falou alto lá, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, nenhum homem tem competência para distribuir dons espirituais. Esta não é uma competência humana. Os dons são originados na graça de Deus e são ministrados, dados e distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que distribui os seus dons. Então, a origem dos dons nunca será no homem, mas sempre na graça de Deus. Essa é a origem dos dons. Como é que você tem que usar os dons? O modo de usar é diaconia, é serviço. Tá? Então, o dom, ele é dado, como nós já lemos, para um bem comum, para ajudar, para fortalecer, para contribuir para a comunidade. O dom não é dado para você, para o seu engrandecimento, para o seu crescimento, mas para o crescimento do outro. Então, o dom espiritual, ele é diaconia. E há também diversidade nos serviços, né? É o versículo 5, né? Do capítulo 12. E também há diversidade no serviço. No capítulo 4 fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Se há diversidade nos serviços, é porque é trabalho, é serviço. Eu servindo ao outro. Por isso que a maneira de usar, o modo de usar o dom espiritual é diaconia. Né? A palavra serviço em grego é diaconia. Isso refere ao modo de atuação do dom que é prontidão para servir. Os dons são dados não para projeção pessoal, mas para o serviço. Observe, todos os dons que a Bíblia nos fala, você vai ver que ele está sempre servindo, ele está sempre pronto para ajudar ou alguém ou ajudar a própria comunidade. Então, dom é diaconia, é para o serviço. Não se deve usar os dons espirituais para autopromoção, mas para servir ao próximo na unidade do corpo de Cristo. E a finalidade?
Quanto à sua finalidade, os dons são energémata. Paulo conclui, versículo 6. Vamos lá. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, ele fala de realizações. A palavra energémata vem de energia, de obras exteriores. É a energia de Deus operando nos cristãos e transbordando para a vida da comunidade. Assim deve ser os dons espirituais que Deus nos concede. Ele nos concede esses dons para que nós, ao usarmos esses dons, haja um transbordamento nosso, do uso dos dons que estão em nós, para a comunidade, para a vida da igreja, do corpo de Cristo. A finalidade do dom espiritual é a exteriorização de um ato, de um trabalho, de alguma realização. Eu vou insistir nisso porque isso é importante, sabe, gente? A gente muitas vezes acha que o dom é dado para o seu benefício. Existe um dom, que é o dom de línguas, que ele fala assim, ó, é melhor você, quando entrar no teu quarto, você orar, já que você vai orar em línguas, ora lá no teu quarto caladinho, você e Deus. Porque você fala em mistério com ele, e ele te entende. Nem você entende, mas ele entende o que você quer. Porque aí é uma coisa que é para a sua edificação, para o seu crescimento. Fora este dom, todos os demais dons, eles não têm foco em você. Ele tem foco no outro. Dom de curar. Você não está te curando, você está curando o outro. Se Deus está te usando como profecia, Ele não está usando profecia para falar de você mesmo, você para você. Ele vai estar usando você para falar de outra pessoa, para outra pessoa. Assim diz o Senhor. Aliás, é interessante falar um pouquinho sobre essa questão da profecia, porque muitas pessoas entendem que o profeta, e acham, não, ele é profeta, é mais do que os outros. O profeta, como acontecia lá no Velho Testamento, este acabou, este não existe mais. Tá? Esse profeta do Velho Testamento, que conduzia a igreja em caminhos, né, os judeus em caminhos que eles estavam errados, estavam dispersos, isso já está tudo posto na palavra de Deus. Então, se alguém, o próprio Paulo fala isso, se alguém vier aqui, seja ele anjo, e falar alguma coisa diferente do evangelho que eu estou pregando, seja considerado o quê? Anátema, amaldiçoado. Esse não vem de Deus. Então, quando vem assim, um cara, um profeta que fala que Deus deu uma revelação, que vai acontecer isso, tal, no dia tal, não sei o quê, e vem com doutrinas novas que estão fora da palavra de Deus, como se precisasse de ter um acréscimo, um apêndice, um anexo na palavra de Deus, que ficou uma coisa de fora, que só agora foi revelada. Não, não precisa. Tudo que nós precisamos para a nossa conversão, para o nosso relacionamento com Deus, já está aqui. Tem tudo? Não tem tudo. As coisas ocultas ficaram lá para ele. As que são reveladas para nós. Mas se as ocultas ficaram para ele, é porque tem coisa oculta que a gente não sabe. O próprio apóstolo Paulo, quando foi arrebatado, ele falou assim, eu fui ao terceiro céu e vi coisas que não vou falar, que não é lícito ao homem, neste momento, no estágio que nós estamos, né, com o corpo corruptível, ouvir. O que é isso? Não sei. Eu não sei o que é. Mas tem. Né? Então, a gente tem que entender isso. Tudo que é necessário para a nossa comunhão com Deus está aqui na palavra de Deus. Né? Agora, é claro que Deus fala, Deus revela as pessoas, né? Mas muito cuidado com cada uma dessas revelações para que não haja nenhuma contradição em relação à palavra de Deus. Né? A questão de alguém chega e fala assim, vai entregar uma mensagem para você, me busque mais. Não, tá certo, a palavra de Deus está falando isso. Não precisa de você me dizer, eu sei, eu tenho que buscar mesmo. Né? Então agora Deus pode falar assim, olha, me busque mais, que eu tenho coisas para te dar e você não está me buscando. É um alerta, né? Para que você possa se empenhar mais
está tudo bem. Mas repetir coisas que estão dentro da palavra de Deus já disse. Né? Certa ocasião eu vi um grupo de pessoas até, que depois se formou e até tinha uma igreja. De repente, nós descobrimos que somos filhos de Deus. Foi, cara, descobriu isso, Não, porque um servo foi usado e nos falou. Mas, cara, a palavra de Deus está de cabo a rabo falando isso. Você nunca soube disso, não? Eu sempre soube que eu sou filho de Deus. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisinhas, né? Bom, então o dom espiritual é para ajudar alguém, fazer algo para alguém, trabalhar por alguém e realizar alguma coisa por alguém. Não é uma espiritualidade intimista e subjetiva. O dom sempre está se desdobrando em trabalho, em ação, em realização, em benefício de alguém. A finalidade do dom é a realização de alguma obra e ajuda concreta a alguém e para a edificação da comunidade no corpo de Cristo. Se alguém está usando o dom que Deus deu e você não observa nada disso acontecendo na comunidade, não edificou a comunidade, não ajudou ninguém, só se autopromoveu, muito cuidado. Né? Porque não é essa a finalidade, né, dos dons espirituais. Porque o dom espiritual, quando você recebe, você não é uma coisa só sua que você vai se fechar nele. Não, é para fora, é para você usar para outro. Não é uma coisa intimista sua, né? Egoísta. Talvez a palavra melhor tivesse sido egoísta. Não é uma espiritualidade egoísta. É uma coisa que tem que ser para outro e não para você. Tudo bem? Quais são os propósitos dos dons espirituais, ou o propósito dos dons espirituais? Versículo 7 de 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. É para um benefício, um fim proveitoso. O apóstolo Paulo afirma que é para um fim proveitoso. Faço aqui duas observações. Os dons são dados a cada membro do corpo. É o que ele fala aqui, né? A manifestação dos dons é concedida a cada um. É concedida a cada um. Não é a 1% da igreja, a 2% da igreja. Que o apóstolo Paulo fala que os dons espirituais, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um individualmente, visando a um fim proveitoso. Então, na minha visão, podem ter visões diferentes, interpretações diferentes. Todos os crentes salvos em Cristo Jesus têm pelo menos um dom. Pelo menos um dom espiritual Deus já concedeu a todos, a cada um. Se você está em Cristo, preste atenção que Ele já te concedeu alguma coisa. A afirmação do apóstolo Paulo é categórica. A manifestação do Espírito é concedido a cada um. Os dons têm um propósito. Os dons são dados visando a um fim proveitoso, ou seja, a edificação da igreja. O benefício não é próprio e pessoal, mas endereçado para a coletividade. O propósito dos dons é a edificação da igreja. E pode ter certeza que você tem alguma coisa dada pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Todos nós temos alguma coisa que pode ser usado para edificar a igreja. Ninguém vai falar assim, eu tenho que ficar sentadinho, quietinho, que eu não sei fazer nada. No mínimo, você pode estar dando o exemplo com a sua vida, você pode estar orando, você pode estar ofertando, você pode estar ajudando alguém no dom do outro. Enfim, tenha certeza que todos nós temos alguma coisa do Espírito Santo que ajuda, que edifica a igreja. A variedade dos dons, né? Aqui é interessante isso. Versículo 8 ao versículo 10. Versículo 8 ao 10. Porque a um
é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Outra vez, Paulo fala, ele distribui a cada um de vocês individualmente. Tá? Muito bem. É muito comum também ter essa discussão, que eu acho inócua, mas, enfim, ela acontece. Alguém fala assim, os dons espirituais são 7. Só existe 7 dons espirituais. Ou, não, são 8, são 10, são não sei o quê. Né? E tenta, de alguma maneira, marcar, acertar, ou botar num quadradinho, numa caixinha, quantos dons espirituais tem e ficar naqueles. Né? Aqui eu relacionei 5 listas de dons espirituais que tem aqui na Bíblia. Né? Um deles eu acabei de ler aqui agora. Tá? O que eu acabei de ler fala em um dom, palavra da sabedoria, outro, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-la. Só que tem 9. Né? Agora, vamos mais. O versículo 28, aqui em 1 Coríntios 12 mesmo. Vamos lá, esse terceiro aí. Versículo 28. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. E a outra vez eu vou falar aqui desse profeta. Profeta é aquele que diz assim, assim diz o Senhor, e te entrega uma mensagem de Deus. Não precisa falar em línguas para ser profeta, não. Na grande maioria das vezes, nós vemos o pastor nas mensagens, ele fala assim, assim diz o Senhor. Então, a profecia é nós falarmos em nome de Deus. Você é um profeta de Deus quando você fala com autoridade para alguém e fala assim diz o Senhor. Tá? E você entrega essa mensagem. Você está sendo usado no dom de profecia. Não é necessário aquele dom que alguém diga, não, fulano e beltrano é profeta. Tá? Você pode ser profeta do Senhor em momentos específicos. Se você tem uma mensagem, Deus te entregou uma mensagem, você precisa passá-la para frente. Passe para frente dizendo, assim diz o Senhor, entrega essa mensagem. E neste momento é este profeta que a Bíblia está falando aqui. Tá? Então, aonde estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Aqui tem 8. E alguns são diferentes daquela lista de 9. Né? Alguns são iguais, outros são um pouquinho diferentes. Romanos 12. (6 a 8). Romanos 12, 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ao que exorta, olha que dom de exortação. Ninguém falou nesse negócio ainda, né? Parece que não. Exortação é um dom que Deus lhe dá para exortar as pessoas, gente. E muitas vezes nós temos esse dom, né? E não nos damos conta disso. Então, cadê? Ministério de que, né? 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, olha a contribuição aqui como um dom do Espírito Santo. É impressionante assim, o tanto que nós vemos essa parte de contribuição, a diferença entre pessoas e pessoas. Tem pessoas que contribuem com aqui ainda fala assim, com liberalidade, com prazer, com alegria.
Tem pessoas que têm tanto prazer nessa parte de contribuição para o crescimento da obra de Deus, que isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. Vem do Espírito Santo para você. Não é, eu sou tão bonzinho que agora eu estou contribuindo. Cara, esse prazer que Deus dá, essa vontade que Deus põe no seu coração de contribuir, de ajudar, é um dom do Espírito Santo. Então, o que contribui com diligência, o que preside o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Olha a quantidade de dons espirituais que eu tenho certeza que pelo menos um desses você tem. Por isso que eu afirmo que todos nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos o Espírito Santo e temos pelo menos um dom espiritual. Pelo menos um, Deus já te concedeu. 1 Coríntios 14. Aliás, 1 Coríntios 14, nós não vamos ler, porque logicamente é o capítulo todo. Ele está falando especificamente sobre dom de língua, de interpretar, mais em ordem de culto, etc. Né? Efésios 4, 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, pelo menos 5 relações de dons espirituais que a Bíblia nos mostra, e vamos parar com essa coisa de tentar botar o Espírito Santo dentro da nossa caixinha, do nosso quadradinho, das nossas limitações, achando que o Espírito Santo só pode fazer esse pedacinho, só desse jeito, senão não é do Espírito, né? O Espírito Santo, graças a Deus, ele não se limita à nossa limitação, né? Ele vai além da nossa limitação. Ele não é limitado ao nosso pensamento, à nossa teologia, à nossa doutrina. O Espírito Santo tem hora que faz cada coisa que doutrinariamente você fala, como é que é isso? Como é que eu vou explicar isso? Né? Cara, não tem que explicar não, tem que dar glória a Deus e deixa o Espírito Santo agir. Né? Não há crente, eu vou citar aqui de novo, né? Aliás, já lemos o texto, não há crente sem dom, nem crente com todos os dons. Então, é uma distribuição que faz, e eu vou citar isso logo adiante, né? A lista dos dons pode ser sintetizada assim. 3 categorias, nós podemos sintetizar em categoria e não na quantidade de dons. O dom da palavra ou da pregação, nós vamos ver vários tipos de dom que se encaixam nessa categoria, né? Dom de palavra, de pregação. Os dons de sinais e milagres são outros dons que se encaixam nessa categoria. E os dons de serviço, que também vários outros dons que se encaixam nessa categoria de serviço. Então, se pudéssemos sintetizar, não tentando fechar a ação do Espírito, mas categorizar essas ações, seria dons de palavra ou pregação, de sinais ou milagres e dons de serviço. Há variedade e diversidade de dons. O Espírito Santo é quem distribui a fim de que não haja nenhuma falta, nenhuma necessidade ou carência na igreja de Deus. É por isso que é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo chega nessa igreja e fala, escuta, o que essa igreja está precisando? O que essa comunidade está precisando? Aqui precisa desse dom tal, desse dom tal, desse dom tal. Vou distribuir esses dons às pessoas na igreja para a edificação dessa comunidade, desse corpo. Aí você atravessa a rua, vai para outra igreja. É outras pessoas, outra característica. O que está precisando aqui? O Espírito Santo, não, aqui está precisando de outros dons, não são aqueles lá não. São outros, porque aqui a necessidade é outra. Então o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de entender, né, qual é a necessidade de cada comunidade e distribuir os dons naquela comunidade de acordo com a necessidade daquela comunidade. Então não pensa assim, na minha comunidade tem esse dom, na sua não tem. Não tem porque não precisa. Se precisar, Deus vai dar. Né? E não fica orgulhoso, porque Deus tem dado
tais e tais dons para a sua comunidade. Por quê? Porque essa comunidade precisa, né? Então, o Espírito Santo é quem distribui a fim de que não haja nenhuma falta, nenhuma necessidade ou carência na igreja de Deus. E eu quero falar aqui sobre a soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons. Né? O versículo 11 do capítulo 12 afirma assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, e eu grifei ali, como lhe apraz, a cada um individualmente. Como lhe apraz é de acordo com a vontade do Espírito Santo. Ele dá de acordo com a vontade dele. E a vontade dele nós já vimos, que é o quê? É a edificação do corpo, essa é a vontade dele. Que o corpo cresça de uma maneira sadia, de uma maneira madura, e por isso ele dá dons àquela comunidade. Então, ele dá dom conforme a vontade dele, como lhe apraz. Então, não adianta, por exemplo, alguém falar assim, não, você tem que ter o dom tal, você tem que ter o dom tal, pode pedir a Deus, Deus vai ter que dar. Tem um livro aí que, eu não vou nem falar qual é o autor, mas fala assim, exige os seus direitos. Que direito que você tem em relação a Deus, gente? Seu direito é cair prostrado no chão, sabe, e pedir perdão pelos seus pecados, pela sua falta, pelo seu orgulho, né? Não tem direito nenhum. Ah, mas porque o Deus prometeu, agora ele vai ter que cumprir. Vai encantoar Deus aí para poder, né? Cara, quem é você? Quem é você? Certa ocasião, né, o Jó tentou fazer isso com Deus lá, né? O Jó falou, que falta que eu tive, aquela coisa toda, né? Deus falou assim, Jó, quando eu criei o mundo, eu vim te pedir conselho, como é que eu devia fazer a Terra, a Lua, onde é que eu botava o Marte, né? Eu que te pedi conselho para esse negócio? Onde é que você estava quando eu fiz o universo? Rapaz, entenda a sua pequenez, abaixa a tua bola. Então, de vez em quando, você encontra pessoas na rua, você começa a falar, você sabe com quem você está falando? Ih, rapaz, não queira saber com quem você está falando, não, porque você é uma gotinha, uma gotinha no universo. Se você soubesse tanto que você é insignificante, que se não fosse pela misericórdia de Deus, você estava absolutamente queimado, torrado imediatamente. Por isso que a cada dia que a gente levanta, a palavra de Deus nos fala, né? As misericórdias de Deus se renovam, olha só, elas se renovam. Parece que nem a misericórdia de Deus, se não renovasse, nós não seríamos capazes de estarmos vivos. Então, todo dia de manhã, quando você levantar, você fala, um milagre aconteceu na minha vida. As misericórdias de Deus se renovaram. E por isso, eu ainda estou vivo. Por isso, ele não me queimou. Por isso, né, não me torrou aqui. Então, é assim que a gente tem que viver e reconhecer, não é isso? Paulo está falando que é o Espírito Santo que distribui os dons e também quem age eficazmente na vida daquele que exerce o dom. O homem é apenas instrumento, mas o poder é do Espírito. Assim não faz sentido falarmos em homens poderosos. Ah, aquele homem lá, aquela irmã é poderosa, aquele homem é poderoso. Ninguém é poderoso, poderoso é Deus. Poderoso é Deus. Você pode até falar assim, a irmã, o irmão é muito usado por Deus. Claro, pode ser perfeitamente. Busca mais. Ele vai ser mais usado por Deus. Agora, falar que ele é poderoso, não inverte as coisas não, porque você vai estar com uma visão equivocada, né? Então, quando uma pessoa tem um dom de milagres ou um dom de cura, não é a pessoa que tem o poder, mas é o Espírito Santo que tem este poder. Temos ouvido muita propaganda de homens e mulheres poderosas, mas na verdade Paulo fala que um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas. Quem realiza, quem faz, é o Espírito Santo. Não é o homem, é o Espírito Santo quem faz. Para deixar isso bem claro, o apóstolo Paulo usou 4 verbos que ilustram a soberania de Deus na distribuição dos dons. Você pode olhar aí, ainda em 1 Coríntios 12, como é que Paulo fala, né? Coríntios 12, 11, ele fala, mas é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo. Então é o Espírito que distribui. O versículo 18, ele fala assim, mas Deus dispõe os membros, colocando-os cada um no corpo como lhe aprove. Ele dispõe. Então ele distribui, ele dispõe,
O versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, ele coordenou o corpo. Dentro do corpo, o Deus é que coordena cada uma das coisas. Ele distribui, ele dispõe, ele coordena. E o versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, e vou parar aqui. Vou mostrar aqui, eu só quero pegar esse pedacinho. Ele estabeleceu na igreja isso, isso, isso. É Deus quem estabelece, é Deus quem coordena, é Deus quem dispõe, é Deus quem distribui. É Deus quem estabelece o corpo e quem coloca cada membro do corpo e distribui cada dom a cada pessoa conforme seu propósito e soberana vontade. Do começo ao fim, Deus está no controle. Concluindo, se você ainda não sabe qual ou quais os seus dons, observe como Deus tem te usado. Em qual área você tem facilidade? Provavelmente isso vem de Deus. Isso é uma coisa que é bem interessante a gente prestar atenção. A gente sempre tem uma facilidade maior para alguma coisa e uma dificuldade maior para outra. Não é? Você vai olhar e lista uma série de coisas, eu prefiro fazer isso, eu tenho mais liberdade para isso, eu consigo desempenhar isso mais facilmente. Gente, isso quase sempre vem de Deus. Então, se você quer trabalhar na obra de Deus, já aproveita essa coisa que você já tem mais facilidade e coloque isso à disposição de Deus para que Deus te use ali. Né? Eu sou bom na música, então opa, é a música. Eu sou bom para cantar, vai cantar. Eu sou bom para receber pessoas, para ser simpático com as pessoas, para acolher as pessoas. Vai acolher essas pessoas. Eu sou bom para ligar para as pessoas, perguntar, cara, como é que você está? Como é que você passou? Não te vi domingo, você está bem? Né? Então, cada um tem uma facilidade em alguma coisa da vida, em algum aspecto. E isso vem de Deus. É preciso que você desenvolva, né, essas coisas que Deus tem dado a você. Busque com zelo os dons espirituais, pois Deus quer usá-lo em sua obra e, para tanto, Ele te concede dons. Ele quer que você seja usado na obra dele. Ele te concede dons para que você seja usado na obra dele, para o bem da comunidade, para o bem do corpo de Cristo. Não sejamos ignorantes acerca dos dons. Tenhamos o entendimento de que Deus concede dons a todos os membros do corpo de Cristo. E, portanto, você tem algum dom. Use-o para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo e da comunidade. Amém? Então, amém. Deus nos abençoe. Alguém quer fazer alguma